Nós estamos aqui com a presença do advogado Victor Agostini para dar sequência à nossa série de entrevistas para melhor explicar as mudanças propostas pela presidente Dilma Rousseff. Bom dia, Victor. Obrigada pela sua participação. Bom dia, Rafaela. Bom dia, ouvintes da Rádio Vertentes. É uma grata satisfação estar aqui para tratar um assunto de tamanha relevância para todo o nosso Brasil. Obrigada, Victor. Vamos começar então explicando para os ouvintes, para todos que estão nos assistindo, o que é a medida provisória? Bem, a medida provisória é um ato exclusivo da Presidência da República. É preciso entender que o sistema brasileiro, o sistema da tripartição dos poderes, em que nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário, na evolução dos moldes idealizados, pensados no século XVII, século XVIII, por Montesquieu, por Rousseau, vindo a partir de então com a evolução através da modificação dos povos, cultural, social e economicamente. Ainda que cada poder desse tenha a sua função precípua, o judiciário dirimir conflitos, o legislativo legislar, confeccionar normas e o executivo governar, o executivo administrar, ao executivo, em circunstâncias de urgência, em circunstâncias em que o administrador se veja com necessidade de medidas urgentes, é que nasceu um ato do executivo, mas de caráter legislativo, que é a medida provisória. Então, a Presidência da República, sustentada na Constituição Federal, é um ato normativo primário, previsto na Constituição, que é a nossa lei maior. Esse Presidente da República, esse órgão máximo do Executivo, ele pode editar medidas provisórias que serão, no momento seguinte, encaminhadas para o Congresso Nacional, para que sejam apreciadas, votadas e transformadas em lei. Naturalmente que podem sofrer modificações, podem ser recusadas, mas é fato que a medida provisória entra em vigor imediatamente após a sua edição. Certo. A partir de então, nós vamos começar a falar sobre pensão, seguro-desemprego e auxílio-doença. Sim. Vamos começar então com a pensão. Como era feito o pagamento, né? Quem era beneficiado com a pensão? Bem, houveram algumas modificações, diversas delas, aliás, com a edição das medidas provisórias que aconteceram recentemente pela Presidência da República. Em relação à pensão, é preciso entender que, com o falecimento de um segurado, aquela pessoa que tinha o vínculo com o INSS, imediatamente os seus beneficiários, os seus dependentes, cumpridas as formalidades junto ao INSS, passavam a receber a pensão do falecido. Agora, algumas modificações no sentido de que uma pessoa o marido que falece, a pensão fica para a esposa, resguardado algumas circunstâncias de tempo de matrimônio, resguardadas algumas circunstâncias de idade em que vai haver uma proporção. A pensão deixou de ser necessariamente vitalícia, existe a pensão vitalícia e existe a pensão que vai ser provisória por um lapso temporal calculado por uma regra prevista. Existe também a circunstância de que o benefício não é integral, então quem tinha um dado salário, se o marido morreu, a esposa vai receber metade. Existe um cálculo, um cômputo filho por filho, à base de 10% até o limite de 5%, para que o benefício seja rateado para os dependentes, seja esses dependentes filho, cônjuge, conforme o caso, ou outros dependentes que hajam. Os pais também podem ser dependentes de um segurado, é preciso ressaltar isso.
Então são algumas modificações que nós podemos citar aqui como mais relevantes, como mais aplicáveis, mais influentes no cotidiano da nossa população. Certo. E o que vai mudar para esses pensionistas e futuros pensionistas? Pois é, nós vamos ter uma economia para os cofres públicos, pensar até que ponto essa economia se justifica, é uma tônica que cabe à população trabalhar nesse sentido, refletir nesse sentido. Nós pensamos que uma sociedade em evolução, ela não pode passar por retrocessos de direitos. Os direitos precisam ser cada vez mais assegurados, e aqueles direitos já alcançados não podem se perder. Esse é um aspecto que precisamos levar em conta. No outro giro, no outro ponto da reflexão, a circunstância dos cofres públicos e lesão a esses cofres públicos que acontecem por fraudes à Previdência, por pessoas que às vezes tentam auferir ganhos indevidos, acabam por prejudicar aqueles contribuintes, aqueles segurados que de fato implementaram os requisitos e têm direito a um dado benefício. Nós precisamos dizer que é muito comum casamentos simplesmente acontecerem para formalizar um laço de dependência, para que haja a manutenção a constituição de uma pensão para uma outra pessoa, numa circunstância em que não era de fato a realidade que acontecia entre aquelas pessoas. São aspectos que nós vemos no cotidiano. É preciso entender que a previdência social ela é muito lesada e talvez algumas dessas medidas tenham o cunho de tentar enxugar, tentar conter, mas lamentavelmente acabam prejudicando pessoas de bem que têm seus direitos efetivamente implementados e como de fato necessidade. Certo. Quando que essa lei entra em vigor? Quando começa a acontecer mesmo? Todas as medidas provisórias editadas entram em vigor imediatamente após a sua edição. Então essas regras já estão valendo. Naturalmente que serão postas em apreciação no Congresso Nacional e precisam ser convalidadas. Acredito que serão convalidadas, mas caso alguma delas não seja total ou parcialmente convalidada, ela, a partir de então, ela cai. Qual que é o recurso da população para tentar mudar essa edição da presidente? Pois é, nós precisamos crescer em consciência política. O povo brasileiro precisa ainda ter uma participação política, uma consciência, um acompanhamento do dia a dia da coisa pública maior do que tem. Nós vemos que a importância, não como crítica, mas como reflexão, a importância que é dada ao futebol, a importância que é dada a diversos aspectos que são numa hierarquia de necessidade infinitamente menos importantes, e o povo vive com intensidade. Mas em relação à vida política, à cobrança, é muito comum a pessoa não saber o deputado que ela votou, ela não acompanhar o que o deputado que ela votou está votando no Congresso Nacional. E ela precisa acompanhar, porque se aquele deputado não está fazendo o trabalho como ela imaginava que ele fosse fazer, é que ela não vote mais nele. Porque é no Congresso Nacional, de modo geral, e que se constrói todo o regramento existente no Brasil. Todos os entes políticos têm a sua parcela de importância. Mas o Congresso Nacional, como construção do regramento, é aquele que de fato é o mais substancial. Então precisa haver tanto essa consciência política pré-eleição, quanto a consciência política pós-eleição. E nós não verificamos isso.
Nós estamos num país hoje que as eleições viraram jogadas de marketing, viraram jogadas de valores econômicos exorbitantes, em que candidatos são marketados como se fossem astros para a venda de imagem. Enquanto que uma política pura, uma política consistente, uma política consciente passa efetivamente por candidatos que se mostrem com um currículo de vida pregressa idônea e com uma postura propositiva. Nós vemos candidatos que são eleitos por imagem artística, em que pese todo o valor em minha admiração por imagem artística, por imagem esportiva. Um político não pode ser eleito por imagem artística nem esportiva. Um político precisa ser eleito por um passado, uma vida pregressa idônea e por uma condição de trabalho propositiva e atuante. Estas circunstâncias demonstram que, lamentavelmente, o nosso povo, o povo brasileiro, ainda está numa situação de conscientização política, de participação política muito superficial, muito descompromissada, e essas circunstâncias vêm no momento seguinte refletir em desfavor do próprio cidadão. O povo erra, o povo sofre a consequência desse erro. Um povo mal representado, um povo representado por um deputado, representado por um governante que veja que não é cobrado, que veja que não é devidamente acompanhado, ele não se presta ao trabalho como deveria, falta fiscalização do povo para com o governo, falta cobrança, falta desempenho. Nós vemos que políticos com envolvimento em esquemas criminosos, em esquemas fraudulentos, conseguem no momento seguinte voltar à política. Isso é lamentável, né? Nós entendemos que o grande repúdio deveria ser na urna. Aquele político que de qualquer forma se envolveu em algo condenável, em algo criminoso, ele de forma alguma poderia encontrar guarida no povo novamente, poderia encontrar amparo para voltar à vida pública, porque ele não representa a parcela da sociedade. Nós precisamos entender que o povo brasileiro tem uma vida muito sofrida, a realidade brasileira, ainda que tenham havido os ganhos sociais nos últimos 20 anos, a partir da implementação do Plano Real, com toda uma construção à vida, a realidade brasileira é uma realidade sofrida. Nós temos mortalidade infantil, nós temos analfabetismo, nós temos pobreza, nós temos desigualdade social, aspectos que num mundo desenvolvido, nos países em que se busca de fato a evolução da sociedade no sentido de um mundo melhor, já não acontecem mais. São aspectos encontrados nos países que estão num estágio de evolução ainda muito baixo. Nós precisamos implementar isso. E nesse país, com tanto sofrimento, com tanta circunstância de dificuldade no povo, a parcela da sociedade sofrendo todas essas mazelas, nós temos um desvio de dinheiro público, nós temos... esse desvio de dinheiro público não é só por políticos eleitos, por pessoas que estão atrás do balcão no governo. Não, o próprio particular, às vezes, o próprio cidadão, ele não tem uma postura efetiva de guarda de consciência e de postura reta frente aos cofres públicos, lamentavelmente. E aí nós vemos circunstâncias em que a previdência social é muito lesada. A previdência social hoje no nosso país, ela apresenta uma realidade preocupante. Precisa haver um enfrentamento das suas circunstâncias, um reajuste claro das suas regras. O povo brasileiro tem envelhecido, o povo brasileiro tem vivido mais,
O povo brasileiro precisa de regras na Previdência para que ela possa cuidar. E além desses reajustes, precisa haver um enxugamento da corrupção, do dinheiro pago para quem não tem o direito, para quem de fato mereça, possa receber. São circunstâncias que nos levam a acompanhar, a sempre convidar, a trabalhar num sentido de formação de uma convicção do povo, porque outro caminho não verificamos. Ótimo, Vitor. Muito obrigada pela sua participação, tá? Rafaela Rezende para o Jornal Online Rádio Vertentes FM.